Fala aí, crente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui na continuação da nossa entrevista com o Juliano Antunes Ramos. Eu falei que ia falar o nome dele inteiro. Eu falei que ia falar. Pois é, líder de jovens e adolescentes há 11 anos. É isso mesmo. E só tem 31. Então há muito tempo ele lidera desde novinho. Então vamos lá, vamos continuar nossa entrevista. Pera aí, mas antes, você curte aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ó, TikTok e Instagram bombando, hein? Lá tem todos os cortes, todos os dias aí sai um pedaço de um corte. Diego falando algumas coisas muito tops, eu falando algumas abobrinhas e o nosso convidado também falando coisas boas, tá? Então vamos lá, vamos continuar a nossa entrevista. Diego, faça as vezes. Vamos nessa, então vamos lá. No último bate-papo, a gente falou um pouquinho do passado, da história, de como você se tornou essa inspiração para os jovens da igreja. Agora eu queria te ouvir falando de futuro. Como é que você enxerga essa preparação, essa geração que está vindo para pregar o evangelho se Jesus não voltar? Mas parece que pelos sinais e o que a gente viu nas revistas não é agora. Por enquanto, não. Tá bom. Mas como é que você vê esses jovens e como é que você vê os movimentos que andam acontecendo, e aí não só na nossa igreja, mas no Brasil, com relação a eles? Para onde a gente está indo? Bom, Diego, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu acho que é uma das coisas que todo líder reflete, né? Mas uma coisa que às vezes eu ouço é que o jovem, o adolescente, ele é a igreja do futuro. E na verdade eu penso que ele é a igreja do presente, porque ele está ali como igreja, como corpo, ele tem a sua função, enfim, ele tem o ID também, ele vai atingir uma camada da sociedade que talvez um irmão mais velho não atinja, e o jovem está ali para o quê? Às vezes para pregar para outros jovens. E eu acho assim, eu particularmente, por mais que a gente ouve às vezes que os jovens de hoje não são como os de antigamente, eu sou jovem ainda, eu acredito, tenho 31 anos, sou jovem. Mais ou menos, eu tenho certeza que os jovens de hoje não são como os de antigamente. A cultura é diferente, enfim, os costumes são diferentes, mas eu acredito muito nessa juventude. Eu, por exemplo, falando um pouco mais do trabalho que eu tenho feito atualmente aqui com jovens e adolescentes, eu vendo jovens comprometidos no jejum, comprometidos na oração. A gente faz consagrações domingo às 8 da manhã. E a gente vê jovem e adolescente ali orando, buscando a Deus de joelho. Como eu não vou acreditar nessa juventude? Como eu não vou acreditar que esses jovens serão amanhã os obreiros, os presbíteros, pastores? Mas antes de esperar o amanhã, eu acho que hoje eles já são muito importantes para o reino. Porque com essa piedade que eles têm demonstrado, que eles têm atuado, digamos assim, tanto dentro quanto fora da igreja, eles têm feito a diferença. Então, eu acredito nessa juventude e eu acho que eu estou trabalhando com jovem e adolescente porque eu acredito nisso. Eu sei que são diferentes dos jovens de antigamente, né? Mas eu não acho que são tão desqualificados como às vezes algumas pessoas dizem. Eu acho que esses jovens são sim cristãos verdadeiros, que fazem a diferença, que pregam o evangelho, que fazem a diferença no meio lá na escola, na faculdade, no trabalho. Eu conheço, por exemplo, no meu trabalho, alguns jovens que são crentes e que dão um exemplo maravilhoso ali. Então eu acredito muito nessa juventude e eu vejo na prática hoje adolescentes e jovens buscando a Deus em oração, adorando a Deus, querendo fazer o melhor para Deus. Então eu acho que a igreja ela está bem servida de jovens. Eu acho que a gente precisa só dar mais valor a isso e parar de às vezes ficar olhando para o passado. Saudosismo demais, né? Saudosismo demais. No passado o jovem fazia isso, no passado o jovem fazia aquilo. E eu vou colocar uma polêmica, posso? Pode, deve. E uma coisa que eu particularmente penso como líder, mas obviamente que é um pensamento meu e eu sigo ali às vezes alguns costumes que a gente precisa seguir enquanto parte de uma instituição, de uma igreja. Mas eu acredito que alguns costumes, e eu não vou entrar em detalhes de usos e costumes aqui, mas eu estou dizendo é o seguinte, que a gente não pode comparar às vezes algo que era um costume de um jovem dos anos 70 com um jovem de hoje.
É diferente, pessoal. É outra cultura. É a mesma coisa a gente comparar como era um jovem na época de Jesus. Ah, o jovem para ser crente de verdade tem que ser igual o jovem da época de Jesus. A gente não tem mais essa discussão, isso já passou, né? E por que a gente tem que dizer que um jovem precisa ser igual a um jovem dos anos 70, dos anos 80, às vezes até com roupas? Não, Os anos 70, os anos 80. O jovem de hoje pode ser moderno, ele pode ser um jovem, não vou usar a palavra atualizado, porque isso já gerou problema em algumas outras falas de outras pessoas aí, né? Pois é. Essa palavra atualizada não. Mas enfim, eu acho que o jovem sim, de hoje é uma bênção e a nossa igreja está bem servida de jovens. Já que você puxou a polêmica, você me dá o direito de continuar e soltar a bomba na sua mão. Então agora vamos vamos ouvir a opinião do Juliano e também eu gostaria de ouvir a opinião do Diego com relação a isso. As dicotomias entre nossa igreja, as igrejas tradicionais, as igrejas hoje que são as churches, né? Que é as igrejas para os jovens. E essa leva entre os jovens ou saindo das tradicionais e indo para as churches, mas ao mesmo tempo as tradicionais ainda contando com um número bom de jovens, só que essas churches são muito mais, entre aspas, atrativas aos jovens. O que vocês acham dessa modernidade agora, dessa igreja conceituada para jovem versus as igrejas tradicionais? Eu respondo? O Diego? Pode começar. Eu vou Vou ser breve, então eu vou deixar o Diego explanar mais sobre isso. Olha, eu acho o seguinte, eu não posso cravar que todas essas igrejas, que às vezes nós das igrejas tradicionais, eu não vou dizer que isso não acontece, porque acontece, né? Acho que às vezes nós das igrejas tradicionais dizemos assim, pô, toda igreja mais moderna, as churches, como você falou, a gente até às vezes de forma pejorativa, sei lá, preconceituosa, a igreja da parede preta, a igreja do tambor, a igreja da prancha de surf. Eu não posso dizer que só porque a igreja tem uma parede preta ou porque tem um tambor, não é uma igreja cristã verdadeira, né? Eu não posso dizer isso. E eu também não posso dizer que só porque a igreja que eu pertenço é uma igreja tradicional, que ela é a igreja de Atos, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode analisar. Eu acho que essa transição que você falou de jovens, às vezes saindo de uma igreja tradicional e indo para uma igreja mais, sei lá, moderna, eu acho que tem muito a ver com os costumes. Como eu falei, o jovem de hoje, ele tem buscado a Deus. Eu vejo muitos exemplos de jovens muito crentes. Só que às vezes, por questão de costumes que às vezes prendem ele ali numa igreja tradicional, ele acaba migrando para uma igreja mais moderna e se dá muito bem ali. Só que eu também vejo um outro movimento. E eu tenho presenciado isso talvez na prática, infelizmente. Eu vejo que alguns jovens das igrejas tradicionais, eles usam, e geralmente são filhos de pastores, filhos de pessoas que já fazem parte dessas igrejas tradicionais há muito tempo. Eles só vivenciaram o ambiente da igreja tradicional. Isso é uma coisa triste, mas eu acho que tem acontecido bastante. Alguns filhos, como eu falei, às vezes eles usam essas igrejas mais modernas como uma porta para o mundo. E eu não estou dizendo que a igreja é o mundo, essas igrejas mais modernas. Eu digo que ele fala, olha, eu vou para uma outra igreja, uma igreja que é mais descolada, que não me prende muito, e ele fica ali por algum tempo, e logo depois ele se afasta. Infelizmente, tem acontecido isso com alguns jovens que eu conheço, que eu já liderei, é muito triste isso, mas eu acho que tem essas duas coisas. Alguns procuram ali um pouco de desprendimento de costumes, mas outros procuram ali só um trampolim, porque ele não quer mais servir a Deus, ele quer ir para o mundo, enfim. Eu acho que tem essas duas coisas, mas eu não tenho nada para dizer que essas igrejas não são cristãs verdadeiras, porque isso vai de igreja para igreja, a teologia da igreja, enfim. Acho que, não sei se eu respondi, não sei se eu fui muito polêmico, mas eu acho que... Você foi muito político, é isso sim. Foi muito bonzinho. Vai, Diego. Eu acho que a gente, como tudo, a gente deveria tomar cuidado sempre com os extremos, não é? Então acho que o Juliano colocou muito bem, a gente já pautar a igreja como uma igreja incorreta, inadequada, ou acreditar que o crente daquela igreja não vai para o mesmo céu que a gente vai, como se fosse uma sala VIP no aeroporto, me parece Pensou? esquisito, não é?
Pro céu Deixa que eu ele ver- vai, eu não vou. Deixa eu ver a carteirinha. Isso me parece as indulgências, né? Eu já ouvi uma Entrega na história muito entrada legal. ali. Ó. A pessoa falou assim: olha, nós vamos pro céu. Mas aquele camarada ali, ele vai morar numa rua do céu e eu moro na outra. Eu não quero nem contato com ele. Eu falei, eita, vai pro céu mesmo? Será? É, fiquei na dúvida também aqui. Mas esse é o ponto principal, assim. Eu acho que a gente... E Jesus nos ensina isso. Quando a gente olha a parábola do filho pródigo, por exemplo, ele está comendo com parte da sociedade que era uma sociedade excluída. Não é? Que eram as pessoas ali que eles chamavam de pecadores, de ladrões e etc., cobradores de impostos. E do outro lado ele recebe a figura dos fariseus. E que os fariseus começam a questionar quem era esse que comia com os pobres. E aí Jesus vai dar uma aula para os fariseus sobre quem estava perdido de fato. E aí Jesus vai contar 3 parábolas. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, ele vai contar a parábola da moeda perdida e depois ele vai contar a parábola do filho pródigo. E a construção que Jesus faz é maravilhosa porque ele vai trazer os mesmos elementos nas parábolas. Então, ele vai dizer o seguinte: a ovelha estava perdida? Sim ou não? Sim. A ovelha estava perdida dentro ou fora de casa? Fora. Fora. A ovelha sabia que estava perdida? Sim. Sim. Minha avó dizia que o cachorro que cai da mudança sempre sabe que está Sempre sabe. perdido, né? Por isso, quando a gente chegava com fome na cozinha, ela falava, tá com cara de cachorro que caiu da mudança. Então ele sabia. Aí Jesus parte para a parábola das moedas perdidas. A moeda estava perdida, sim ou não? Sim. Dentro ou fora de casa? Dentro. A moeda sabia que estava perdida? Não. Aí ele começa a contar a parábola do filho pródigo. E aí vem a primeira. Ele vai dizer assim: o filho mais novo, aquele que foi embora, estava perdido, sim ou não? Sim. Dentro ou fora de casa? Fora. Ele sabia que estava perdido? Sabia. Tanto que se arrepende. Essas perguntas do Diego às vezes davam tipo da gente responder. E ele se arrepende e volta. Mas agora vem a sacada de Jesus e o brilhantismo que vem do trono, que ele vai dizer: e o filho mais velho? Estava perdido? Sim. Dentro ou fora de casa? Esse era dentro de casa. E ele sabia que estava perdido? Não. Não. Então, eu acho maravilhoso esse ensino, porque é exatamente isso. Às vezes, a gente estuda tanto a questão dos fariseus, mas às vezes a gente se comporta como um fariseu. Como alguém detentor das regras da teologia e de aquilo que nos torna brilhantemente capazes. Bota Jesus dentro de uma caixa nossa, né? e diz, Jesus é meu. Não é? E aí a gente olha para as outras igrejas e fala, não, eles estão errados nisso. E eu acho isso perigosíssimo. Então, eu acho que tem muito crente religioso que não vai para o céu. E tem muita igreja que pode não ter a teologia como a gente acredita, pode ser super simplista no pregar a palavra, mas tem um coração verdadeiro, um coração contrito a Deus. E eu tenho certeza que essas pessoas estarão com Cristo. Essa é uma certeza, uma convicção. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, o outro lado também é importante, que é analisarmos qual é o tipo de doutrina, qual é o tipo de teologia que essa igreja está pregando. Né? Porque certa vez eu ouvi um pastor falar que tem pessoas que estão sendo anestesiadas para o inferno. Não é? Foi um pastor brilhante de Mato Grosso do Norte que falou isso para mim. Mato Grosso do Norte? É um pastor que eu gosto muito, amigo do Dave. E uma vez ele falou isso para mim. Ele falou, olha, eu estava vendo uns comentários, uns debates, ele acha que eu esqueci. Deixa eu mas só não explicar, esqueço. gente. Mato Grosso do Norte é uma brincadeira, tá? Vai pensar que a gente tá achando. A gente está brincando com o nosso convidado mais Pois é. uma vez, né? Mas certa vez a gente estava conversando sobre isso, não sei se o Juliano vai lembrar, a gente estava comendo uma pizza, ou era uma coxinha, mas tanto faz o alimento. E a gente estava conversando sobre isso, e a gente falou do perigo de ver algumas pregações ou algum evangelho que está sendo pregado, um evangelho de Deus é amor e só amor. Eu lembro dessa conversa. Um inclusive evangelho de lembro tudo vai dar certo. Dos exemplos que a gente trouxe. Cara, e isso Vocês andam de conversinha, então, né? não seja ciumento, que também não herdará O o reino Gabriel, do céu. Gabriel é ciumento.
Muito bom. Mas eu também penso nisso, sabe, Juliano? Daquela nossa conversa de também tem que tomar um cuidado do que é que tá, se é o evangelho verdadeiro. Porque a Bíblia também fala que muitos falsos profetas viriam. E falso profeta não é aquele que vai chegar no seu ouvido e te dar uma profecia diretamente, ou uma profetada, como a gente chama, Pois é. diretamente do trono do WC, né? Porque não é do céu. Mas a profecia também é alguém que prega a palavra para Distorcida. atingir um objetivo pessoal. Isso também é ser falso profeta. Então, eu caminho muito com o Juliano e exemplifiquei aqui o que eu acho sobre esse tema. Posso dar só um exemplo rápido? Fica à vontade, você é o convidado. Você Essa questão que o Diego falou da doutrina é algo que tem matado alguns cristãos aí, enfim. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de jovens que fazem parte de uma igreja tradicional e às vezes veem nessas igrejas um fôlego, entre aspas, pô, vou para essa igreja, vou ter um pouco mais de fôlego, não vou ser tão pressionado quanto ao uso, quanto a costumes, quanto a tradição, enfim. E eu lembro que eu vivenciei uma coisa que tinha uma igreja, não vou citar o nome, obviamente, mas uma igreja que estava fazendo um movimento muito grande para jovens. E eu era líder de adolescente lá em Pato Branco, lá em Campo Grande. Não é Cuiabá, tá? É Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é Cuiabá, Cuiabá é Campo Mato Grosso. Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Cuiabá, a capital do Mato Mato Grosso. Grosso. Do Norte, Norte. Mato Grosso. Aula de geografia. E essa igreja, ela começou a fazer um movimento muito grande, que no sábado à noite, ela chamava lá um culto, não vou falar o nome, mas... E esse culto era o quê? Era um grande movimento que tinha ali bandas, que apagava a luz e que tinha bastante coisa, bastante movimento ali. E eu lembro que aquela igreja começou a encher nos sábados. Eu perdi na época, se eu não me engano, 5 adolescentes para essa igreja, porque eles viam na nossa igreja ali, não viam essa modernidade, que não é uma modernidade que eu acredito que é boa, tá? Era um movimento, luzes, apagava, e muito som, e muita coisa, e muita gritaria, enfim. E o que aconteceu? Hoje, eu estava conversando recentemente com a minha esposa, desses 5 adolescentes, que aconteceu isso na época, eu conheço eles, vi eles hoje pelas redes sociais, todos eles estão terrivelmente perdidos, afastados. Eles ficaram pouco tempo nesse movimento, como o Diego falou. A doutrina é uma doutrina fraca, não é uma doutrina bíblica. Era algo só para massagear ali, para dar uma alegria para aqueles adolescentes, mas que rapidamente eles se afastaram. E hoje eu fico triste de ver que todos esses adolescentes se afastaram e nunca mais voltaram para a igreja. Eu vou continuar, porque eu tenho só o complemento da pergunta. E quais seriam os desafios da liderança jovem em manter tanto jovens quanto adolescentes e conquistar jovens e adolescentes que não são os filhos dos crentes das igrejas tradicionais, que são os de fora? Quais são os desafios para manter e conquistar novos nas igrejas tradicionais? Bom, como eu falei, eu vou falar um pouco do que eu acredito e daquilo que eu tenho vivenciado. Uma coisa que eu aprendi é que, e eu acho que teologicamente vocês podem falar melhor, mas eu estou falando de forma prática. Quem dá o crescimento na obra é Deus. E para que a obra cresça, eu preciso ser pautado na palavra. Então, para mim, o grande segredo de um líder é entender que se Deus não estiver naquele negócio, se a palavra de Deus não for o centro, eu posso até ter um crescimento numérico, mas vai ser um crescimento não bíblico, um crescimento não sadio. Então a primeira coisa que um líder de jovem e adolescente precisa fazer é o seguinte: não se dobrar a técnicas de crescimento de igreja não pautados na palavra de Deus, ou buscar ali igrejas mais modernas, ou igrejas mais que não, enfim, que usam dessas técnicas. Ele precisa crer que Deus ainda faz a obra. Então, acho que a primeira coisa é essa. Porque o que eu vejo? Muitas igrejas, elas têm se dobrado a essas técnicas, a essas coisas, para ter gente ali. Mas não é algo que dá permanência, é algo que acaba rápido. Não tem doutrina, não tem palavra. Então, eu acho que o que o jovem precisa fazer primeiramente, o líder ali, é crer que Deus abençoa. Se ele crê em Deus, se ele crê na palavra que ele está pregando para os jovens,
ele precisa pedir direção de Deus, pedir orientação, pedir estratégia. E eu acredito que Deus vai dando estratégia, mas eu não acho que a gente precisa fazer coisas... Eu, Juliano, não acredito que a gente precisa fazer coisas mirabolantes. Eu acho que a gente tem que fazer o simples bem feito. O simples que eu falo, e não diminuindo, o simples é o líder orar, buscar Deus, orientar aqueles jovens e aqueles adolescentes acerca da palavra. E olha, às vezes você fala, pô, eu preciso fazer um culto aqui com várias luzes apagando, preciso colocar um jogo de luz vermelho, amarelo e não sei o quê, porque é só assim que eu vou atrair jovem e adolescente. E não é assim. Eu vejo, às vezes, jovens e adolescentes com tantos dilemas na vida. Dilemas de que carreira profissional seguir, como orar corretamente, como pedir direção de Deus para um namoro, como pedir direção de Deus para uma carreira profissional. E eu vou perder a oportunidade de orientar ele segundo a palavra por um culto com luzes? E é o que você estava dizendo, acho que não sei se era nos bastidores ou era no programa anterior, mas o que dá sustentação é a palavra de Deus. Se a gente não tiver isso, a gente vai fazer coisas técnicas, a igreja vai ficar cheia de jovens, adolescentes que eles até gostam daquele movimento, mas logo eles cansam, porque não tem base, não tem sustentação. O que eu quero dizer, Gabriel, para não estender muito, eu acho que a gente tem que fazer o simples bem feito. É pregar o evangelho, é aconselhar, é orientar, é cuidar, é ser um líder de fato. E não preciso criar coisas mirabolantes aqui para agregar jovens e adolescentes. Esse é meu líder, vai vendo. Eu acho que brilhante. Eu tenho convicção de que, se não todas, mas a grande parte das crianças gostam de chocolate. Minha filha não gosta, você acredita? Sua filha é uma bênção. Meu Deus do céu, eu como tudo. E se você perguntar para uma criança o que ela quer almoçar, eu tenho quase certeza que se ela pudesse escolher, Chocolate. ela almoçaria chocolate. Mas alguém tem que ser adulto e responsável para dizer para ela que aquele chocolate pode parecer gostoso no almoço, mas que no tempo aquilo não vai ser saudável para a vida dela. E eu acho que é isso que a gente tem vivido. A gente tem vivido crianças pedindo chocolate, e que é gostoso. Mas chocolate é parte. Mas não pode ser o centro, não pode ser a refeição. E toda vez que a gente olha movimentos oferecendo chocolate, eu me preocupo do que essas pessoas estão se alimentando. E eu acredito de verdade que o único alimento que existe está aqui. É a palavra de Cristo, é o centro em Cristo, como colocou o Juliano. Se a gente perder as nossas igrejas para o chocolate, a gente não está perdendo essa pessoa para a igreja, a gente está perdendo essa pessoa do reino de Deus. Porque dali, para se afastar, é um passo muito curto, porque a raiz está muito na superfície. Parábolas do Diego. Você achou que só tinha parábolas na Bíblia? Vai vendo. Está no livro dos Dieguenses, no capítulo 2. Muito bem, Juliano. Vamos fazer considerações finais. Agora está aberto para você falar o que você quiser. Fala do teu amor por Cristo. Faz seu merchan, que depois a gente cobra. E não esqueça de convidar nossos ouvintes. E o David Leonardo. E o David Leonardo. Porque nós temos no final do mês congresso de jovens. Então faça suas considerações finais e convide-os para o nosso congresso. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, pelo convite, me sinto honrado, de verdade, por ter sido convidado por vocês. O primeiro convidado. E assim que a gente vai no estúdio novo, você também estreia o estúdio novo em Las Vegas. Você é cobaia também. Bom, me sinto honrado, vocês são pessoas que eu gosto bastante, pessoas que têm feito a diferença também na igreja que nós fazemos parte, o Gabriel da forma dele, o Diego da forma dele, que é uma coisa que eu acredito muito, que Deus ele usa cada um da sua forma. Eu não preciso ser igual o Diego, não preciso ser igual o Gabriel, mas eu acho que Deus nos usa cada um da sua forma, enfim. Mas as considerações finais agradecer e fazer o merchan aqui do congresso, A câmera aqui? Fica à vontade. No final desse mês de outubro, no dia 29 e 30 de outubro, nós teremos ali na congregação da Assembleia de Deus Belém, no Viliara, o Congresso de Jovens e Adolescentes. O tema do congresso é
Ele Vive em Mim, baseado em Gálatas 2:20. Nós teremos no dia 29 um pregador abençoado ali, o pastor Ney Martins, que tem sido usado grandemente por Deus, inclusive no batismo com o Espírito Santo. Ele prega muito sobre a importância do batismo com o Espírito Santo, então é um homem que Deus tem usado bastante. E no domingo, o pastor Bisnaga, que é muito conhecido também pela forma irreverente de pregar, prega muito para adolescente. Ele vai estar ali no dia 30. Eu sei que é segundo turno das eleições, mas você vai lá votar, ok? E à noite você vai estar no culto. Então eu gostaria de convidar todos vocês para estar com a gente ali no congresso, que vai ser uma bênção. Eu acho que é isso. Agradecer. Qual o horário? Ah, verdade, o horário, né? No sábado, o culto começa às 18h30. Às 18 horas. 18 horas. No sábado, às 18 horas. E no domingo, às 18h30. Qual é o endereço? Rua Vitor Brecheret, número 269. Ele pediu pra me falar porque ele esqueceu o número, tá? Esqueci. Então 269 fica lá na Vila Iara. Se você jogar no Osasco. Waze, Osasco. isso. Se Caso você o David Leonardo queira estar com a gente. Isso, fica à vontade. Se você jogar no Waze aí, ó, AD Belém Vila Iara, Osasco, você vai achar, tá? Igreja facinho de achar. É uma avenida, né? É a Avenida Vitor Brecheret, inclusive. É Vitor Brecheret, tá? Atenção, 90 segundos. Valendo. B-R-E-C-H-E-R-E-T. Brecheret, tá? Número 269. Acertou a miserável. Todos estão Repita. convidados. Não vou repetir porque senão eu vou errar. Eu vou errar. Mas é isso, Diego. Considerações finais também. É um prazer estar aqui, Juliana. Parabéns pelo trabalho. Valeu por tudo, por ter aceitado o nosso convite. Como nós conversamos no início, a gente tem aqui a pretensão só de declarar nosso amor a Cristo, ouvir pessoas que amamos, que amam a obra assim como a gente. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter vindo. Agradeço a vocês dois que estão assistindo aí. Prazer fazer isso aqui. E se depender da minha esposa, a gente continua. Se depender da minha esposa e das minhas 2 filhas, né? Porque é 3 mulheres, então, meu amigo, tô sofrendo. Ô, Gabriel. Diga. Desculpa atrapalhar, mas Não, posso fazer um agradecimento? Isso, faça um agradecimento. Usar a audiência de vocês para fazer um Isso, agradecimento? dos dois Vai ouvintes. ter 3 agora. Porque Eu Isso. quero agradecer aqui de coração, porque como o Diego falou aqui, fiquei muito feliz pelas suas palavras, fiquei honrado. Mas nós temos ali no Vila Iara um trabalho de jovens abençoado. Você não vai chorar não, né? Não. O que eu quero é só agradecer. Por quê? Porque por mais que eu esteja aqui representando essa liderança, tem uma equipe de liderança grande ali, a qual você faz parte, né, Gabriel? Conheço um cara muito bom lá, tal de Gabriel. O Gabriel faz parte dessa liderança, o Felipe, o Johnny, o Romário, Olha. a Rayane, enfim, tem uma equipe ali de líderes que tem sido bênção e por isso o trabalho tem sido abençoado. Quero agradecer a essas pessoas que têm me ajudado bastante e nós temos feito isso junto e Deus abençoe vocês. Quero fazer esse agradecimento e é isso. Obrigado. Fala aí, crente, é isso mesmo. Ó, episódio de hoje foi top, hein? Semana que vem tem outro entrevistado. Não esqueça, você vai embora? Não, peraí. Curte aí, ó, o vídeo, compartilha, envia pros amigos, conhecidos, desconhecidos, envia pra todo mundo. Sai enviando aí nos grupos de WhatsApp, manda tudo. Manda na família. Isso, no grupo da família, isso aí. Não manda coisa de política não, manda só o nosso podcast que é melhor. E aí você se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, corre lá no Instagram, curte nossa página no Instagram, corre no TikTok também e curte, porque vai ter vários cortes dessa entrevista lá. Então, fala aí, crente. Semana que vem tem mais.